Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Números 26. Livro de Números, capítulo de número 26. Glória a Deus por essa noite, essa oportunidade que nós temos de louvar o nome do Senhor. Voltando de viagem, hoje eu acordei de manhã, eu disse no meu coração: que bom ir para a casa do Senhor, ficar quietinho, ouvindo a aula da escola dominical. Mais tarde eu vou ficar quietinho também, ouvindo a palavra do Senhor. Mas a primeira mensagem que eu vejo no meu telefone de manhã é do pastor Alexandre. Tudo certo para hoje à noite? Aí eu, o que, pastor? O pastor Paulo que o senhor disse que você ia pregar hoje à noite. Eu não estou sabendo de nada não. Eu falei, tentei conversar ainda. Mas está livre? Eu falei, a vontade de mentir foi grande. Eu falei, não, tenho compromisso. Eu falei, estamos sim. E glória a Deus, porque eu tinha uma mensagem que eu queria compartilhar com a igreja faz um tempo. E hoje o Senhor nos dá essa oportunidade de compartilhar Números 26, os versículos 10 e 11 apenas. E aí os irmãos já podem assentar. A igreja achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Corá, o quê? Não morreram. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Então essa é uma história que está no meu coração, né? Uma passagem bíblica, um relato, que está no meu coração faz um tempo, que é sobre a história de Corá. Algumas traduções aparecem como Coré, né? Talvez a sua estava escrito Coré, mas são a mesma pessoa. E essa passagem, ela faz referência a um acontecimento do Números 16, que aconteceu em Números 16, está relatado. Eu gostaria que nós voltássemos lá, nós já lemos Números 26, mas eu gostaria que nós voltássemos a Números 16, e vamos ler mais alguns versículos, para nós nos contextualizarmos na história, para a gente não ficar perdido no que está acontecendo aqui. Tá bom? Nós não vamos ler todo o capítulo de Número 16, mas nós iremos ler alguns versículos pontuais para nós entendermos a história. Números 16, versículo 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Versículo 18, pula lá comigo para o versículo 18. Tomaram, pois, cada um seu incensário, neles puseram fogo, e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei no momento. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E eles, e tudo que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, assim pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos gritos deles, porque diziam: para que não nos traga a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor, consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Amém? Um pouquinho longo, mas para nós compreendermos essa história. Então Corá, com seus associados, né, ele se levanta numa rebelião e acusam Moisés
injustamente. E aqui é interessante que nós vimos que Moisés, ele deixa a cargo do Senhor quando ele recebe essa acusação, e o Senhor responde por ele. É o Senhor quem dá o veredito, é o Senhor quem resolve a situação, não é Moisés, né? E aqui, antes de nós entrarmos na mensagem do Senhor para nós nessa noite, eu queria deixar essa palavra para a sua vida. Vamos, como os pregadores dizem, vamos abrir um parênteses aqui. Eu queria deixar esse parênteses para você. Deixe que o Senhor lute as suas guerras. Pare de tentar vencer as guerras do seu jeito. Pare de tentar vencer as guerras da sua maneira. Entregue nas mãos do Senhor as suas guerras. Muitas vezes a gente está batendo a cabeça porque a gente está tentando resolver as coisas do nosso jeito. Mas eu gosto da reação de Moisés porque ele não fala nada. Ele deixa que o Senhor responda por ele. Moisés já tinha passado por algo semelhante no próprio livro de Números, quando Miriam e Arão se revoltam contra ele, se rebelam contra ele. E é interessante porque quem responde mais uma vez é o Senhor, não é Moisés. E a resposta que o Senhor dá é: se existe algum profeta em Israel, eu falo com ele por sonho ou por visão. Mas com meu servo Moisés é diferente. Com ele, é amigo, é face a face. Quem tem intimidade com Deus não precisa perder tempo com coisa pequena, com disse-me-disse, com fofoca, com coisas do dia. A gente não precisa perder tempo com essas coisas, meus irmãos. A reação de Moisés é lançar o seu rosto sobre a terra, a Bíblia diz. Ele deixa que o Senhor responda por ele. Deixe que o Senhor lute também as suas guerras. As nossas guerras não serão vencidas na força do nosso braço. Elas serão vencidas de joelho, na presença de Deus. Não é você que vai mudar o seu marido. Não é você que vai mudar a sua esposa. Não é você que vai converter o seu filho. Faça a sua parte, não seja negligente. Cumpra o seu papel, mas deixe que o Senhor lute essa guerra por você. Deixa que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Deixa que Ele seja o Deus do impossível na sua vida. Como nós cantamos aqui hoje. Ele só vai ser Deus do impossível na vida daqueles que deixam que Ele trabalhe. E nós precisamos deixar que o Senhor trabalhe. Salmo 46, do 9 ao 10, o salmista diz: é Ele, não nós, é Ele quem faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque é Ele. O convite que o Senhor faz para nós essa noite é deixarmos que Ele lute por nós as nossas guerras. Voltando ao episódio de Corá, Moisés deixa que o Senhor responda por ele, e as consequências da rebelião chegam. Os rebeldes sofrem o juízo divino de maneira imediata e morrem. E Corá, ele fazia parte do clã, ele era levita, né? E ele fazia parte do clã dos coatitas, ou também chamados coraitas. E esses levitas, nós sabemos que os levitas, eles eram separados para administrar as coisas do Senhor. Eram chamados por Deus especialmente para trabalhar nas coisas de Deus. Os coraitas, segundo a tradição, eles até receberam uma posição mais elevada, porque eram eles que carregavam os vasos do santuário. Até a tradição diz que eram eles que carregavam a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no Antigo Testamento. Então, quando nós estamos falando de levitas, nós estamos falando de pessoas que conheciam extremamente ao Senhor, ou pelo menos deveriam conhecer plenamente ao Senhor. No incidente do bezerro de ouro, que nós sabemos e conhecemos muito bem, que Israel monta um ídolo lá e Moisés está no monte, quem ajuda Moisés a restabelecer a ordem são os levitas. Então, quando nós estamos falando de levitas, estamos falando de pessoas extremamente dedicadas a Deus, extremamente dedicadas às coisas do Senhor. Então, quando nós falamos de Corá, sendo um levita, do clã dos coraitas, nós não estamos referindo a alguém que não conhecia o Senhor. Não estamos falando de alguém que não tivesse experiência com Deus. Pelo contrário, estamos falando de alguém que carregava a presença de Deus. Alguém que servia a Deus, que tinha experiências com Deus. É desse tipo de pessoa que nós estamos falando. Uma pessoa comum, um crente comum, vamos dizer assim. Mas que deixou que o espírito de rebelião entrasse no coração dele. Porque nós não tomamos cuidado com coisas pequenas.
E a coisa pequena, como nós estávamos falando aqui na aula hoje com o pastor Alexandre, as coisas pequenas, uma coisa pequena aqui, outra ali, se torna coisa grande. E aí interfere o meu relacionamento com Deus. E Corá, ele vive isso por não estar satisfeito em Deus. Olha o versículo 8, o que Moisés diz para ele? A resposta que Moisés dá. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filho de Levi, porventura foi pouco para vós que Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Ele te fez chegar a todos os teus irmãos filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? O que Moisés estava falando para eles? Olha só, é pouco tudo o que o Senhor já fez na sua vida? É pouca a posição que Deus já te colocou? Você ainda não está satisfeito com isso? E aqui é o problema da pessoa mal resolvida, que não tem a sua identidade firmada, não sabe quem é, e fica procurando estar na posição do outro. Mas receba essa palavra de Deus para a sua vida hoje. Onde Deus te colocou, ali é o seu lugar, não busca o lugar do outro. Porque ainda que pareça uma coisa tão pequena, isso fez com que entrasse uma rebelião no coração de Corá, e isso trouxe consequências eternas para a vida dele. E o legado que Corá deixa para a sua descendência é um legado de rebeldia, de falta de identidade, de ruína por conta do pecado. E o foco aqui nessa noite não vai ser em Corá, não vai ser no pecado dele. Essa é somente uma introdução para a mensagem que Deus tem. É esse episódio negativo. Não tem mais nada. A gente não sabe se ele acertou antes. A única coisa que tem na Bíblia sobre ele é esse episódio. Ou seja, o legado que ele deixa para a próxima geração dele é um legado negativo. E a pergunta para nós que fica é: qual é o legado que nós vamos deixar? Porque é fato que nós vamos deixar um legado para a próxima geração. O que vão dizer de nós quando nós morrermos? Qual vai ser a história que vão contar de nós? E aqui o foco que eu quero dar não é em Corá, mas eu quero dar ênfase nos filhos de Corá. Ou seja, na descendência de Corá, os que vieram depois da família de Corá. Porque Corá deixa um legado negativo. Mas nós lemos aqui em Números 26, 10, 11, que Deus não mata, Deus não cobrou dos filhos de Corá o erro dele. Deus exerceu misericórdia. Então, a sociedade diz que filho de peixe, peixinho é. É isso que a sociedade diz, né? Então, aplicando para a vida de Corá, filho de rebelde, rebelde é. É isso que a gente espera. É isso que o mundo diz. Mas nós que vivemos em Cristo, nós que temos Deus na nossa vida, nós acreditamos que nós somos capazes de estarmos em Deus e mudar a história da nossa geração. Porque a Bíblia diz que eles não morrem. E maldição hereditária é uma mentira. E tem pessoas que vivem nesse pensamento: eu sou amaldiçoado pelos que os meus pais fizeram, e eu carrego isso comigo. Eu estou doente porque os meus pais, eles fizeram muito erro no passado, pecaram. As coisas não dão certo na minha vida por causa... Não, isso não existe, meu querido. A Bíblia diz em Ezequiel 18:20, o filho não levará a maldade do pai, e o pai não levará a maldade do filho. E nós que estamos em Cristo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo venceu todo tipo de maldição. Então nós precisamos parar de carregar conosco as coisas do passado, que não fomos nós que fizemos. Mas eu sou assim por causa da minha mãe. Eu vou ser um mau esposo, um mau pai por causa do meu... Não! É tempo de nós nos levantarmos como os filhos de Corá e mudarmos a nossa geração. O que ficou para trás eu não consigo mudar. O passado já foi. O que meus pais fizeram, eu não sei, eu não consigo mais mudar. Mas hoje Cristo, o Senhor Jesus, nos dá a oportunidade de fazer a diferença na nossa família.
na nossa casa. Não importa de onde você veio, não importa o que seus pais fizeram, isso não define quem você é. O que define quem você é o que Cristo fez por você, a obra que Ele realizou na sua vida, salvação, regeneração, justificação. É isso que te define. Você é filho de Deus, e o que seus pais fizeram, talvez te machucaram, isso não importa mais. O legado negativo que eles deixaram, não importa mais. Hoje é o dia para mudar a história da sua geração. O tempo chamado hoje, o tempo chamado agora. E a Bíblia diz, ela conta que os descendentes de Corá foram chamados por Deus, através da vida de Davi, para continuar ministrando as coisas na casa do Senhor. Quando o rei Josafá está se preparando para a guerra, quem está louvando ao Senhor são os filhos de Corá, é a descendência dele. Porque nós fomos feitos para isso, para mudar a nossa geração, não o passado não tem como mais mudar, meu querido. Mas a partir de hoje você pode mudar a história da sua família. E a família que era conhecida por rebeldia, a família que era conhecida por ruína, a família que era conhecida por pecado, se ela está em Deus, ela é a família que pode mudar a sua geração. É isso que nós temos que entender. E os filhos de Corá não somente mudam a geração deles, mas eles impactam as futuras gerações. Porque nós vamos ver que aí lá na frente, eles eram tão guiados por Deus, alguns deles eram tão liderados pelo Espírito de Deus, que até salmos escreveram. Salmo 42, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma também anseia por ti, ó Deus. O que ele estava dizendo? Olha, o meu antepassado, ele era conhecido por rebeldia, mas eu não. Eu sou conhecido por desejar a Deus mais e mais. É isso que eu sou conhecido, Salmo 46, eles também, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 48, grande é o Senhor, é muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Salmo 84, quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. E lá na frente, no verso 10, ele diz, olha só, mais vale um dia na tua casa do que 1000 no outro lugar. Nós estamos falando de homens que mudaram a história deles, mas não somente apagaram um legado negativo, mas escreveram também um legado positivo. Esse é o tempo para nós, não somente mudar a nossa geração, mas também impactar as próximas gerações. O legado negativo de Corá ficou, e eles não podiam fazer nada em relação a isso, mas eles podiam mudar o presente e mudar o futuro, impactando as próximas gerações. Então é tempo de nós deixarmos as desculpas para trás, porque o ser humano ele tem a tendência de sempre culpar o outro, né? Quando Adão peca, ele diz, foi a mulher que tu me deste. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro, e é isso que muitas pessoas fazem. Eu sou assim por causa do passado, eu sofri muitos traumas. Amém, eu acredito que talvez você tenha sofrido muitos traumas com a sua família, mas vamos fazer como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O passado não é uma roupa que não serve mais para nós. Cristo tem coisas novas para mim e para a sua vida, mas enquanto nós estivermos presos nas coisas passadas, nós não iremos conseguir avançar para o que Deus tem para nós. Enquanto nós ficarmos presos no passado, enquanto você não perdoar, enquanto você não se perdoar, enquanto você carregar coisas com você, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Eu venho de uma família destruída, a típica família brasileira, não crente, que o pai abandona. Meu pai me deixou ainda na barriga da minha mãe, eu não sei nem o nome do meu pai, porque minha mãe tão orgulhosa, não quis nem me dizer o nome dele. A típica família brasileira, que tinha tudo para dar errado. Mas isso não me afeta em nada. O que ficou para trás, o que ele fez não me afeta em nada, porque um dia quando eu tinha 11 anos, eu recebia Jesus na minha vida, e eu falei assim, o passado eu não posso fazer nada, o que ele fez está lá já, e não adianta eu ficar me vitimizando, mas hoje Jesus me dá a oportunidade de mudar a minha história. É isso que nós devemos acreditar, e a minha família não será conhecida por isso,
A minha família será conhecida por louvarmos ao nome do Senhor. Os meus filhos serão bênçãos para as nações. É isso que eu me declaro sobre a minha família. Independente do meu passado, independente do que fizeram lá atrás, as atitudes que eles tomaram, eu não posso mudar, você não pode mudar. Mas com Cristo, nós podemos mudar a história da nossa família. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então o Senhor está procurando famílias que queiram servi-lo de todo o coração, para que Ele seja glorificado. Maridos que estejam dispostos a abrir a mão do seu eu e amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas que confiem no seu marido a ponto de deixar que ele lidere, se submeter a ele. E assim o mundo vendo nas nossas famílias a diferença, Cristo é glorificado, Cristo é exaltado. Mas isso tudo só acontece, a história de Corá, né, e de sua família, dos seus descendentes, só acontece porque um deles tomou uma posição. A Bíblia não vai contar quem foi, a Bíblia não fala para a gente, mas a gente pode imaginar aqui, que um deles tomou uma posição. Olha, a história que está correndo por aí é que a nossa família é rebelde, é que a gente não presta, a gente não vale nada. Talvez eles passavam lá, está indo lá os rebeldinhos. Era isso que falavam deles. Talvez um deles em algum momento disse, chega disso, não fui eu não aceito carregar isso para a minha vida. Eu vou servir ao Senhor, eu vou dar minha vida para Ele, vou viver para Ele. E é isso que eu quero te convidar nessa noite a fazer também. Tomar uma posição pela sua geração e pelas próximas gerações. De cair por terra hoje as desculpas, as mentiras do diabo, porque isso não vem de Deus. As mentiras que estão na nossa mente, dizendo que a minha família é assim, e não. Se você deixar Jesus entrar mais uma vez no seu lar, eu não estou falando que você não tem Jesus na sua casa, mas deixar Ele trabalhar, e trabalhar em cooperação com Ele, né? Não deixar Ele sozinho nesse árduo trabalho. Deus, Ele vai restaurar a sua família. Deus vai mudar a história da sua família. Se nós tomarmos uma posição. E essa palavra aqui é muito para os jovens. Talvez muitos jovens hoje feridos pelos que os seus pais fizeram, não sei, ou pela história de vida difícil. Mas receba isso para a sua vida hoje, jovem, não somente para o jovem, mas para todos. Que está nas nossas mãos. O Senhor nos dá hoje, o tempo chamado agora, como oportunidade para nós mudarmos a história da nossa geração. A nossa família ser conhecida por uma família que louva ao Senhor, que exalta o nome do Senhor. E é isso que eu quero te convidar nessa noite, para tomar uma posição sobre a sua família. Eu quero te convidar nesse tempo para você ficar de pé, para nós orarmos pelas nossas famílias. É tempo de nós levantarmos e dizermos, a minha família não será conhecida pelo que Corá fez. Não será conhecida pelo que os meus antepassados fizeram. Eu me levanto para ser a diferença na minha geração e deixar um legado positivo para os meus filhos, deixar um legado positivo para os meus netos. Você não precisa mais carregar traumas causados pela sua família. Eu quero te convidar hoje a tomar essa posição, deixar o fardo aos pés do Senhor Jesus e caminhar para o novo de Deus para a sua vida. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Não espere a minha oração. Comece a tomar a sua posição na sua família. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, entregando o Senhor e tomando uma posição hoje.
pelos nossos lares. E eu quero repreender aqui algo, um pensamento que talvez está na mente de alguns. Já é tarde demais para minha família. Essa mensagem que o Rafael trouxe aqui é para os jovens. A minha família já é tarde demais. Não, eu repreendo essa mentira hoje. Toma essa posição, nunca é tarde demais. Tome a posição pelo seu lar hoje. Sua família, seus filhos e os filhos dos teus filhos, se derrame até 1000 gerações. Tua família, seus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, até 1000 gerações. Sua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, por diante. Sua família, e de noite é por ti, é contigo, é por ti, é por ti. Essa guerra é do Senhor, a sua família é do Senhor. O Senhor é o maior interessado na restauração da tua casa. Receba isso, tome uma posição, mude a história.